quando existiu o comando, façamos a criação sendo elaborada, criada e executada pela Trindade, mas o próprio Jesus entra no tempo. Preste atenção. Entrou no tempo durante a gestação da sua mãe, na cidade de Nazaré, nascendo em Belém, passando parte da sua adolescência novamente em Nazaré, depois chegando em Jerusalém, mas preste atenção, muita atenção que eu vou falar agora. Jesus entra no tempo para nos levar para a eternidade. A nossa vida, como Michele falou aqui, tem tudo a ver com a eternidade. Tem tudo a ver com a eternidade, porque, meus amados irmãos, nós estamos em um tempo onde tudo passa muito rápido. E aquilo que não é planejado, muitas vezes, causa surpresa indesejada. As nossas enfermidades emocionais, muitas vezes, uma depressão, uma ansiedade, um burnout, que é o esgotamento decorrente de muito trabalho, tudo isso vem de quê? De surpresas indesejadas. A própria ansiedade é uma percepção negativa, pessimista quanto ao futuro, porque na sua vida você em algum momento já foi pego de surpresa, uma surpresa indesejável, uma surpresa desagradável, e como o próprio nome diz, que chegou de repente. Mas sobretudo, esse tempo em que nós vivemos, por mais que haja, sim, motivos de gratidão, como esse irmão que fez questão de oferecer esse culto em ações de graças, pela cura do outro irmão, e tantos outros aqui, que receberam a cura do Senhor, nesses últimos meses, da Covid, ou de qualquer outra enfermidade, por mais que durante o nosso tempo aqui na terra, tenhamos instantes felizes, nós enfrentamos muita dor. Eu estou me dirigindo a uma igreja que sabe o que é dor. Eu chorei com vocês. Meu carro não veio para o Parque do Povo. Eu não fiz parte do trajeto, mas eu chorei com vocês. Mas louvado seja Deus. Porque essa vida tem que ser curta. E esse período curto que eu digo não é usando uma equação de 10, 15, 20, 80 anos. Eu estou dizendo, essa vida tem que ser curta. Quando o assunto é ir para a eternidade, estar face a face com Deus Pai. E no caminho da eternidade, sabe, como eu vou falar, esse é o tema da nossa mensagem. Digita aí no teu celular, no bloco de notas. Escreve no rodapé, por favor, para você cravar essa palavra no seu coração. O tema da mensagem, no caminho da eternidade. E nós vemos que, nesse processo de eternidade, preste atenção, uma grande característica de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo torna-se homem sem abrir mão da sua natureza divina, contudo, vive 33 anos. Mostrando que tudo aquilo que é humano vai ser temporal, vai ser efêmero, de repente vai passar rápido. Mas Jesus torna-se homem para nos levar para a eternidade. Até a Páscoa de Jesus Cristo, ano zero do calendário mundial, não apenas judaico-cristão, mas hoje a história seja estudada por ateus, filósofos, agnósticos, sempre vai ver a história como antes e depois de Cristo, nós sabemos disso. Mas naquela Páscoa de Jesus, aquela Páscoa foi muito interessante. Aquela Páscoa revelou-se a eternidade do que Ele veio fazer por mim e por você. Houve uma sexta-feira de luto, de tristeza. Houve o sábado das dúvidas, quando o silêncio tomou conta do coração de todos. Mas nós baseamos a nossa fé no domingo da ressurreição. Hoje é domingo, dia da igreja cultuar o Senhor. Alguns presenciais, outros remotos, híbridos, online. Mas a igreja tem que estar cultuando ao Senhor. É o domingo. Não é o único dia, mas é um dia especial para todos nós. Mas até a Páscoa que Jesus morreu na cruz, existia uma festa chamada Festa da Colheita.
Essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. No 50º dia, depois do domingo da ressurreição, ocorria a festa das colheitas. Deus sempre quis preservar no coração do povo de Israel sinais claros de gratidão, mas o povo para ser ingrato. Mas isso Deus sempre ensinava-os a ser grato. Contudo, naquela Páscoa de Jesus Cristo, e eu vou chegar aqui na conclusão que vocês vão compreender, naquela Páscoa de Jesus Cristo, 50 dias depois, houve o Pentecostes. Vocês lembram o que foi o Pentecostes? Vocês sabem o que foi o Pentecostes? A descida do Espírito Santo sobre a igreja. E naquele momento que a igreja é invadida pelo Espírito Santo, 50 dias depois do domingo da ressurreição, nós vemos ali que a festa muda de sentido, muda de nome. Deixa de ser a festa da colheita para ser a festa do Espírito Santo. Aí você diz, pastor, onde você quer chegar? Eu vou dizer agora. Jesus entrou no templo para nos levar para a eternidade, amém? E Deus deixou o Espírito Santo para nos garantir a eternidade. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá, meu irmão. Minha irmã, está difícil. Tem sido de choro. Tem sido de luta. Mas teus pés vão pisar na nova Canaã. Você vai sentir o cheiro da nova Canaã. Você vai andar nas ruas de ouro. Nós veremos Jesus como Ele é. E como diante de pandemia, como diante de desemprego, como diante de tantos diagnósticos, nós conseguiremos através do Espírito Santo. Então hoje eu vou pregar que no caminho da eternidade você vai chegar lá no poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Do verso 15 ao verso 21, João 14. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida, que aí fica todo mundo igual, que a minha aqui é NVI, tá bom? Diz assim, preste atenção, palavra de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E continua. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O verso seguinte diz, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso seguinte, não vos deixarei órfãos, meus irmãos, olha a palavra do Senhor para a tua vida, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Verso 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Verso 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Por fim, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Glorifique o nome do Senhor o mais alto que você puder. Feche seus olhos agora. Pai, essa palavra é tua, a pregação é do Senhor, a mensagem é tua, Pai, e nos colocamos aqui em um único grupo, agraciado, abençoado pela bênção da tua palavra. Espírito Santo, entre em ação agora,
queimando em nossos corações a tua palavra, mudando o nosso comportamento, a nossa conduta, se for necessário, o nosso caráter, a nossa personalidade, mas fala com o teu povo, Senhor. Fala comigo. Nós queremos alimento para nossa alma, nós queremos ânimo para o nosso espírito, alegria para o nosso coração e esperança para a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus, que todos digam. Pode sentar no seu lugar nesse instante, meu irmão. Cenáculo, lugar de reunião. Jesus escolheu ali para fazer a última ceia, para ministrar a ceia para os seus apóstolos. Estavam ali os 12, tudo foi providenciado, e no cardápio também teve pão, e ele ensinou a ceia, explicando que o seu corpo seria entregue, e nós precisávamos fazer isso, por isso que Paulo nos ensina, em 1 Coríntios, que o partir do pão, não é? Como o corpo de Cristo, é um memorial para as nossas vidas. Jesus pega um pouco de suco de uva, de vinho, partilha também, e ali fala sobre o sangue que seria derramado, da nova e eterna aliança. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele jantar foi tenso, a ceia foi uma parte daquele jantar. Houveram 3 temas naquele jantar, preste atenção. No cenáculo, você pode ler isso depois, nos primeiros versos do capítulo 14 de João. Se falou naquele jantar sobre traição, repita, traição. Falou-se naquele jantar sobre possessão, repita, possessão. E falou-se naquele jantar sobre morte, repita, morte. Imagina, Michele vai receber o Jamile e o assunto do almoço todinho é traição, possessão e morte. Eu tinha me levantado e ido embora. Tinha dito, não tem carne aqui de Alex para me segurar nesse lugar. Foi esse o tema. Falou-se da traição de Pedro, que Pedro iria negar o Senhor. Aconteceu isso, sim ou não? Sim. Falou-se da possessão de Judas, e a Bíblia é clara, enviado pelo mal, para não apenas trair, sabotar, mas assassinar Jesus. A partir do momento que Judas o entrega aos romanos, para ser julgado, o próprio Judas entrega, o próprio Judas coloca ali também um prego em Jesus. E sobre morte. Imagina comigo, o mal-estar que não estava naquele jantar, por esses temas. O clima deve ter ficado pesado. A tristeza tomada conta. Ao que Jesus faz? Revela as palavras que nós acabamos de ler. Apresenta o Espírito Santo. Jesus dá ali aos apóstolos, porque Pedro já estava na briga, quem vai ser o primeiro secretário? Quem vai ser o suplente? Quem vai sentar do lado direito quando o Senhor for aos céus? Eles não estavam entendendo o que os aguardava. E Jesus deixa claro que haveria perseguição, haveria luta, haveria luto, haveria intervenção maligna muitas vezes, mas que Ele deixaria o Espírito Santo. Então guarda essa palavra no teu coração. Você está no caminho da eternidade. Você vai pisar na Nova Jerusalém, porque o Espírito Santo vai te sustentar. O Espírito Santo, e queridos, é essa palavra que a gente tem que falar para os enlutados. O pastor André falou aqui, 500.000 famílias enlutadas, mas aquelas que têm o Espírito Santo serão consoladas. Tantos desempregados, olha, nós temos tentado de todas as maneiras na igreja sustentar aqueles que estavam já há vários dias comendo o último saco de arroz que tinha em casa. Já tinha acabado o ovo para fazer uma mistura. Já tinha acabado tudo. E como igreja a gente ajudando um outro. E que palavra nós temos, queridos, a falar? Que mensagem você tem que sair daqui hoje? Que verdade você tem que cravar no seu coração?
Erguer a cabeça e dar continuidade, olhar para frente, não retroceder, não murmurar, não ficar, sabe, com uma âncora naquilo que vai tirar a tua força, naquilo que vai te adoecer. Você tem que lembrar, Jesus deixou o Espírito Santo para te fortalecer, para te capacitar, para te orientar. Se você tem o Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor. 3 lições, bloco de notas, vamos lá, digita aí. Primeira lição, o Espírito Santo também é consolador. O Espírito Santo também é consolador. O tema, no caminho da eternidade. Ponto 1, o Espírito Santo também é consolador. Queridos, no Antigo Testamento é possível ver isso, dos profetas menores aos profetas maiores, dos juízes, dos reis, do povo, de mulheres, de homens, Deus sempre consolando. A consolação de Deus veio ao coração de Jeremias, quando ele viu a sua cidade ser arruinada, como locais da Síria são por terroristas. Jeremias viu a sua cidade destruída, como muitos nova-iorquinos viram o World Trade Center ser destruído por aqueles aviões com terroristas. Jeremias viu tudo isso. Jeremias e o seu povo sendo levado como escravo para a Babilônia. Aí você me pergunta, como é que ele conseguiu? Porque ele tinha um Deus que o consolava. Eu quero te dizer, Jó foi igual a mim e a você. Você admira Jó? Sim ou não? Jó foi igual a mim e a você. E ele só conseguiu porque ele contou com o consolo de Deus. E eu poderia trazer aqui todos os personagens bíblicos. O próprio Jesus vem para ensinar, vem para falar, vem para cumprir o que o Pai fala. E ele faz tudo isso o quê? Consolando. Ele consola os seus apóstolos. Ele consola a sua mãe, que ficou preocupada porque em um casamento o vinho tinha acabado. E Maria veio totalmente triste porque sabia que os familiares dos noivos estavam constrangidos porque chamaram o pessoal e naquela festa que tinha tudo para acontecer, acaba-se o vinho. E Jesus consola aquela mulher, dizendo, calma mulher, e resolve o que tem que se resolver. Mas Deus sabia das nossas dores, das nossas lutas, e Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não é aquele que te dá um lenço não, Ele é o teu lenço. O Espírito Santo não é aquele que nos dá um GPS não, Ele é o nosso GPS. O Espírito Santo não vai chegar para você e lhe dar um mapa, Ele é o próprio mapa. E quando assunto é consolo, Deus não terceiriza, porque só Ele pode nos consolar. Quem já teve ansiedade aqui, gente? Meu Deus do céu, tudinho. Meu Deus do céu, está crescendo o número, viu? Eu tive uma crise de ansiedade, gente, que me adoeceu. E as minhas tentativas, pastor André, de consolo foram tudo por água abaixo. Primeiro, eu queria que o iFood me consolasse. Eu nunca pedi tanta massa no iFood. Era pizza. Posso continuar? Filé parmegiana. Posso continuar? Colchão de frango com catupiry. Pastel de carne com azeitona. Posso continuar, gente? Não, eu vou pecar. E não me consolou. Um dia, passando no shopping, vi alguns jogos, disse, oxente, PlayStation, vai me consolar. Comprei um videogame, comprei logo o FIFA, meu Deus, quase que eu mato aquele time do Barcelona, sabe? Que eu não conseguia vencer. Me adoeceu mais ainda. Série, eita, vamos lá, série, vamos assistir série.
Vamos, meu amor. Jamile, escolhe as séries aí pra gente assistir. Prison Break, quase que eu prendo aquele homem de novo. A Casa de Papel, não quero nem entrar em banco mais na minha vida. Não me curou. Aí um dia, eu decidi confessar para a igreja. Só quem sabia que eu estava doente era a minha psiquiatra, a minha esposa, pastor Sérgio Samara. E eu confessei para a igreja, mostrando que eu sou humano, mostrando que eu adoeci por minha ganância de trabalhar, que eu adoeci porque eu não queria dar um peso financeiro para a igreja, eu era voluntário da igreja e vivia trabalhando fora, viajando, prestava serviço para Campina Grande e Mossoró, sabe? Era João Pessoa, Campina Grande e Mossoró e tantas outras coisas. Mas teve um dia que eu confessei para a igreja. Meus pais souberam, pastor André, naquele culto. Teve uma psicóloga da igreja muito sensível, uma profissional maravilhosa, Rose Aragão, que se sentou de lado da minha mãe, porque teve medo da minha mãe ter um treco na hora, minha mãe passar mal. Mas sabe o que aconteceu quando eu confessei para a igreja? O Espírito Santo me curou. O consolo de Deus veio sobre a minha vida. Porque eu tentei formas para consolar que não me consolaram. Aumentaram minhas taxas, tiraram meu sono. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo também é consolador. E por consolar, Ele nos ajuda, Ele nos protege e Ele nos livra. Segunda lição, anote por favor, digite. Como Jesus fala no verso 17, se puder colocar novamente por favor, na Bíblia. Olha o que fala João 14, 17, Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, olha o que a Bíblia diz. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Segunda lição, o Espírito Santo é a fonte da verdade. O Espírito Santo é a fonte da verdade. Meus amados irmãos, no desespero da humanidade, as mentiras aumentam. Você sabia disso? Nunca se teve tanta fake news como em nossos dias. Isso é o quê? O desespero da humanidade. E nessas tentativas de dizer é por causa disso, é por causa daquilo, o que a Bíblia nos instrui, o que a Bíblia nos ensina é que o Espírito Santo é a fonte da verdade. E a verdade do Espírito Santo para mim e para você é: olha, Jesus entrou no tempo para te levar para a eternidade, meu irmão. Minha irmã, você vai ter uma eternidade para você usufruir, para você se alegrar. E nessa soberania do Senhor, nós vemos uma dádiva de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Preste atenção, meus amados, isso é muito poderoso. E poucas vezes nós entendemos, poucas vezes nós compreendemos a relevância do que eu vou falar para vocês. Quando finalizou o cânon bíblico, a composição dos 66 livros, e viram que aqueles livros não entravam em contradição um com o outro, todos eles numa linha de raciocínio, todos eles o quê? Tendo tido autores humanos, mas que foram inspirados pelo Espírito Santo. Quando se finalizou a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, esse processo acabou. Hoje não pode-se ter nenhuma literatura complementar. Todo livro cristão que você escuta, que você lê, porque hoje tem de áudio também, é apenas para confirmar o que está na Bíblia. Paulo é claro em Gálatas, que seja amaldiçoado qualquer ensinamento que vier além disso. Mas se prepara,
Porque eu vou te dizer agora, por mais que o processo de inspiração tenha se acabado, há algo que o Espírito Santo faz por mim e por você. Ele ilumina os nossos olhos quando nós lemos a palavra do Senhor. Não é pecado ter Facebook. Pecado é ler mais o Facebook do que a palavra do Senhor. Não é pecado ter um Instagram, TikTok com músicas gospel ou qualquer outra coisa. O que nós não podemos é ter outra fonte da verdade além das Escrituras. É aqui que o Espírito Santo fala comigo e com você. Quem ama essa palavra, diga amém. A palavra do Senhor. Tomás de Aquino fala algo muito interessante. Que toda ciência vem apenas como auxílio à teologia. Porque a teologia é a mãe de todas as ciências. E é através dessa palavra que o Espírito Santo, que está nos conduzindo nesse processo da verdade, que irá falar com os nossos corações. Se você tem enfrentado os momentos difíceis, se o medo tem tentado te paralisar, o que essa palavra nos diz, e o Espírito Santo nos garante é: Deus está contigo. Deus está contigo. Terceira e última lição. Terceira e última lição. O Espírito Santo habita em nós. No caminho da eternidade. Todos nós estamos. Todos salvos em Jesus Cristo. Está no caminho da eternidade. Tem a graça e a certeza de saber que o Espírito Santo habita em nós. A partir do Pentecostes de Jesus Cristo, a partir daquela Páscoa da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e entre nós. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de conhecer alguma das maravilhas do mundo, das 7 maravilhas do mundo. Nós brasileiros somos agraciados com 2 delas. Há tantos lugares lindos que meus olhos e teus olhos já viram. Há tantas expressões da natureza que revelam poder, glória, majestade. Mas o Espírito Santo não decidiu habitar em nenhum outro lugar, a não ser dentro da igreja de Jesus Cristo. Eu preciso compreender que a minha vida privada, entre aspas, aquilo que eu faço sozinho, eu faço diante do Espírito Santo. Eu preciso ser igreja. Você não pode ser igreja sozinho, porque igreja é assembleia, igreja é corpo. Nós temos vivido um tempo de ser igreja de forma remota, como tem muita gente assistindo agora, mas sintonizaram no canal da Igreja Congregacional Central. Tiveram que chegar até lá, tiveram que se inscrever, tiveram que acompanhar e curta esse vídeo aqui, para que mais pessoas sejam abençoadas. Mas meus irmãos, nós somos orgânicos. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você. E nessa compreensão, eu entendo que o Espírito Santo habita em mim. Por isso não estou sozinho. Mas o Espírito Santo habita no meio do povo de Deus. Por isso eu preciso congregar. Por isso eu preciso estar ligado a uma igreja local. Foi assim que Deus decidiu. Foi assim que Jesus mandou. Igrejas locais como agências missionárias espalhadas diante de todo o mundo, como acontece aqui. Para renovar a tua fé, já concluindo essa palavra, eu queria que você levasse muito em consideração algumas verdades da realidade que você é casa do Espírito Santo. Quando Jesus traz aqui do Espírito Santo, ele queria mostrar que para Pedro poderia ser mais fácil negar Jesus por qualquer justificativa, mas que seria possível morrer por Jesus, porque ele tinha dentro dele o Espírito Santo.
E a palavra de Deus para mim e para você, em dias de tanta luta, em dias de tanto choro, é que Ele vai nos consolar, porque o Espírito Santo está em nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.